Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é o pastor Renan Daniel e nós estamos iniciando a partir de hoje o nosso curso Fé desse mês de março, o nosso direito à bênção. Serão 31 lições onde Deus nos ensinará a respeito do nosso direito à bênção dele. Eu começo hoje da lição de número 1, apesar de ser dia 3, estamos iniciando atrasados, mas hoje eu estarei falando aqui sobre duas lições, a lição número 1, a lição do número 2, do dia 1º e do dia 2 de março. A lição de número 1 começa assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Ao ouvirmos e entendermos a palavra de Deus, somos transportados pelo próprio Senhor para uma posição de honra e supremacia sobre as forças do mal. Afinal, ao nos salvar, Jesus nos fez reis e sacerdotes para o Pai. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Com isso, a nossa responsabilidade no mundo espiritual aumenta, pois sendo filhos, tornamo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Logo somos destinados a cumprir aquilo que o Senhor orienta nas Escrituras. Sendo obedientes a Deus, o poder dele agirá em nosso favor. Agora, jamais podemos nos enganar com quem nos apresenta fórmulas mágicas. A posição de vencedor é de quem realmente toma posse das revelações da palavra, a qual é a única capaz de libertar. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. No decorrer das próximas lições abordaremos qual é o papel dos filhos de Deus na sua obra e o valor deles aos olhos do Pai. Então está aqui a primeira lição. O missionário já explica quem nós somos, ou seja, qual é a nossa posição. Nós somos filhos de Deus, portanto herdeiros, todo filho é herdeiro do seu pai, e co-herdeiro de Cristo, que também está na posição de filho. Ou seja, tudo que Jesus herdou do Pai, nós também herdamos. A mesma autoridade, o mesmo poder através do nome de Jesus Cristo. Que isso fique bem entendido no seu coração. Não aceite, como o missionário falou, fórmulas mágicas, não existem. Existe sim a revelação que vem pela palavra, que é a única capaz de libertar. A pérola diária do dia 1º está escrita em Lucas 12:32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então vamos para a lição de número 2. A lição de número 2 do dia 2 de março começa assim: o Todo-Poderoso criou todas as coisas pela sua vontade e para a sua glória, por ele e para ele. Gênesis capítulo 1, verso 1 e Colossenses capítulo 1, verso 16 ao 17. O homem, com seu entendimento limitado, tem dificuldade em imaginar que a partir do nada Deus deu início à sua criação. Gênesis 1:12. Para o ser humano é mais fácil se deixar levar por teorias sem fundamento, baseadas apenas no raciocínio lógico. Ao formar o homem, o Senhor não o fez somente pelo poder da sua palavra, mas sim com as suas próprias mãos. Do pó da terra, soprou em suas narinas o seu fôlego de vida, conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. O homem possui alma, na qual se concentram a vida consciente, o centro das emoções, as cognições e os pensamentos, que mora em um corpo, e um espírito, o qual continua existindo após a morte física. Dotado de talentos e dons, o homem estava capacitado para exercer o pleno domínio dado pelo Altíssimo sobre toda a criatura. Se Deus, ao terminar de criar o universo, achou bom o que fizera, muito melhor pensou sobre a criação humana. No Éden, o homem já dispunha da posição de destaque perante o Senhor. Olha que bonito, então, a lição de número 2 mostra o quanto o ser humano é diferenciado de toda a criação, O missionário explica bem que Deus criou tudo através da sua palavra, apenas dizendo, mas na hora de fazer o homem ele usou as suas próprias mãos. Olha que bonito. Desde a criação Deus nos destacou, nos deu uma posição excelente, Então assuma sua posição em Cristo, porque você não é qualquer um. Você é imagem e semelhança de Deus. A pérola diária de Gênesis 1:26 está escrito assim: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essa é a nossa posição. Eu sempre digo que o ser humano sofre por esquecer de como foi feito no início. O início é a nossa bússola.
Temos que voltar a Gênesis, temos que voltar ao começo para entender qual é a nossa posição, qual é a nossa autoridade. Deus nos fez para dominar. E é sobre essas duas lições que eu quero orar com você agora. Se você puder, feche os teus olhos e leva o seu pensamento a Deus. Pai querido e amado, ficou bem entendido ao nosso coração. Como o Senhor nos ensinou hoje através do teu servo, missionário R.R. Soares, que primeiro nós somos herdeiros de Deus por sermos filhos e somos cordeiros junto com o Senhor Jesus. Ou seja, a autoridade, o poder que foi dado ao Filho, o unigênito de Deus, foi dado a nós que recebemos esse título de filhos adotados e recebemos também a mesma herança. Nos ajude a crer dessa maneira. Meu Deus, o Senhor nos fez diferente. O ser humano foi feito não apenas pelas palavras, como toda a natureza. Quando o Senhor decidiu nos criar, foi com as suas próprias mãos. Espírito Santo, e o Senhor nos dotou de domínio. O Senhor nos ordenou, domine. E é isso que nós temos que fazer. Se alguém agora está se sentindo fraco, se alguém está se sentindo desanimado, quem sabe até com a autoestima muito baixa, achando que não é nada, achando que não é ninguém, meu Deus, que ela lembre-se dessa palavra, de como o Senhor a criou, a imagem e semelhança do Senhor. Espírito Santo, que ela receba essa força de Deus para tomar posse daquilo que pertence a ela como herdeira do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso primeiro dia. Estendemos aí 2 lições e amanhã serão mais 2 também, para a partir de então continuarmos uma lição por dia. Não perca nenhuma. Tenho certeza que será uma bênção esse curso Fé do mês de março, tá bom? Compartilhe essa mensagem. Tem gente precisando lembrar quem ela é. E Jesus vai ajudá-la nisso, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.